Aliás, inclusive, essa é uma crítica que eu tenho, que eu li, que eu repito, que eu acho que é muito importante. O conhecimento médico avançou muito rápido, sim, na pandemia, mas a gente também teve um problema que é a repetição de testes clínicos em diferentes hospitais, no afã mesmo de tentar, né, descobrir cura, tratamento e outras coisas, em grupos pequenos. E isso é um problema, né, para a gente ter bons resultados. Quer dizer, por mais que todo mundo esteja na boa vontade, se a gente tem 100 hospitais testando 50 pacientes cada hospital, esse resultado vai ser muito mais fraco do que se a gente tivesse 10 hospitais testando 5.000 pessoas ao mesmo tempo no mesmo protocolo, né? Porque muitos hospitais em paralelo, cada um com o seu método, cada um com uma dosagem diferente, com acompanhamento diferente, com outros medicamentos que as pessoas estão tomando, e pela chance de erro, pode ser que dos 50, 2 encontraram resultado positivo por acaso, por engano, porque, né, dentro desse mundo de testes com grupos pequenos, eu posso ver a coisa funcionar sem querer e depois, quando vem a parte ideológica, as pessoas vão jogar fora 98 dos resultados e focar nesses dois e falar, mas aqui funcionou, né? Perfeito. Em estudos clínicos, Átila, assim como também em exames médicos, as pessoas têm que entender que um estudo clínico e um exame pode ser não só positivo e negativo, não é assim. Ele pode ser verdadeiro positivo, falso positivo, verdadeiro negativo e falso negativo, né? E a análise que se faz disso, assim como de exames, também dos estudos científicos, mostra que quanto mais estudos científicos tiverem sobre um tema quente, isso é estatística, é só aplicar o teorema de Bayes, né, que a gente conversava aqui antes de entrar. Quanto mais estudos científicos são publicados em um tema quente, quanto mais conflitos de interesse houver, quanto mais houver interesse político, científico, financeiro, perdão, em cima daquele tema, então maior a probabilidade de virem resultados falsos positivos. Por quê? Pela repetição dos dados que você citou, né? Então, quanto mais se pesquisa, algumas dessas pesquisas elas tendem a demonstrar estatisticamente mesmo resultados falsos positivos. E depois, quando a pessoa só seleciona aqueles estudos que lhe convém, que convém a narrativa, que falam o que eu quero ouvir, isso tem nome, é o viés do cherry picking, né? Escolha de cerejas. Tem aqui uma árvore cheia de cereja, tem aquela cerejinha que é que eu quero. Então eu vou lá, pego ela e mostro, olha só, cereja bonita que tem aqui, né? E todas as outras estão lá podres e eu simplesmente não mostro as outras, né? Então, são isso que eu falei, são alguns corolários da fake science, né? Que foram publicados há 10, há 15 anos, em 2006, se eu não me engano, e eles falam exatamente isso. Além de você sempre desconfiar de pesquisas que são feitas sobre temas quentes, desconfie também de pesquisas pequenas, desconfie de resultados pouco, vamos dizer, de pouca magnitude, não que o contrário seja oposto, só porque é de alta magnitude você vai acreditar, né? E desconfie também dos conflitos de interesse e econômicos que podem estar por trás de uma pesquisa dessa. Que, lembrando, né, os econômicos que tiveram por trás da pandemia nem foram muito relacionados à patente de medicamento, à pressão da indústria farmacêutica, não. Foi mais uma coisa local ali, foi enriquecer o consultório, foi ganhar mais seguidores nas redes sociais, e aí desses seguidores o consultório volta a lotar, ganhar nome, construir uma carreira política talvez, então foi muito mais do que só a carreira, do que só a indústria farmacêutica nesse caso, né, que você citou lá no começo. Para dar um... É muito complicado quando começa a pandemia, a gente começa a ver os testes clínicos. Eu fui uma pessoa que hesitou muito em vir falar de terapias ou dizer que alguma coisa funciona por 2 motivos. O primeiro é porque nem sempre, principalmente olhando de fora, a gente sabe se os resultados vão ser confiáveis depois. E se a gente não sabe se eles vão ser confiáveis, é muito complicado você dar uma falsa esperança para as pessoas que vão sair na farmácia para comprar alguma coisa e tomar aquilo achando que estão sendo tratadas ou protegidas para uma coisa em que elas não estão. A gente se sentia muito nu no começo da pandemia por, né, você taca álcool gel na mão, passa sabão, álcool gel em tudo, limpa o pé na água sanitária para entrar em casa. Parte disso é mais um senso de proteção para alguma coisa que a gente não tinha controle. A partir do momento que a gente estabelece, olha, máscaras funcionam, isso e aquilo, as coisas vão, né, caindo. Mas dentro desse ambiente em que as pessoas querem uma solução, querem tomar alguma coisa para se proteger, a gente vê vitamina, suco, né, ozonioterapia, um monte de coisa que
no caso do suco até tem um valor nutricional, pra gente conversar, mas não quer dizer que se aplica a isso ou que vai melhorar a coisa aqui. E dentro desse ambiente, quando começam a ser feitos estudos com poucas pessoas, muitos laboratórios ou muitos hospitais, a chance de um ou outro dar um resultado positivo errado, um falso positivo, um positivo por acaso. Se você está investido já de antemão e falar o que der de positivo a gente vai divulgar, propagar e essa vai ser a cura para as pessoas, é muito complicado depois voltar para trás e falar não, né? Não era o resultado que a gente queria. E isso, pelo menos da minha parte, já era o que dava para ver com a ivermectina, com a cloroquina no começo. São estudos pequenos, um número de pacientes acompanhado muito pequeno, para poder inferir o que se fala, especialmente quando as pessoas extrapolam o que eu falei aqui, né? Não funcionou em UTI, mas se todo mundo tomar vai funcionar, porque nenhum estudo acompanhou tanta gente assim, e às vezes é impossível de acompanhar isso. Com as vacinas, as pessoas tinham que ser testadas antes de entrar e depois serem monitoradas por meses, e a gente demorou para ter vacina infantil até agora por causa disso, porque é difícil de você acompanhar a criança suficiente para poder ter um resultado sólido. Só fomos ver agora, depois de um ano de desenvolvimento de vacinas ou mais, e aí a gente começa a ver essas coisas, né, de resultados sendo empurrados até agora. Tem algum comentário que você tem sobre cloroquina ou ivermectina? Eu separei um exemplo aqui para discutir com as pessoas sobre a proxalutamida, mas tem algum desses estudos que você discute várias vezes nas suas redes sociais e tal, que você queria dar um exemplo ou discutir? Sim. Eu vou só puxar um pouquinho uma coisa que você falou aqui, enquanto na sua fala, que foi o problema que acontece quando uma terapia ela é aceita pela comunidade médica, só que aceita sem uma boa evidência. A partir do momento que ela passa a ser aceita pela comunidade médica sem uma boa evidência, para voltar atrás é muito difícil. Porque você inverteu o ônus da prova com evidência ruim, né? O que é inverter o ônus da prova? Um medicamento ele pode chegar ao nível de dizer assim, olha, é aceito, é validado. E agora, para sair daqui, você tem que comprovar que ele não funciona ou que ele causa dano. Essa inversão do ônus da prova é muito ruim, é cara, leva tempo. E enquanto esse tempo está acontecendo, pacientes estão usando um medicamento não comprovado de verdade, entendeu? Ele foi ali meio que empurrado para isso, mas de verdade não é. Então, por tudo isso daqui, é que a gente tem lutado desde o começo da pandemia contra essas informações falsas, que é justamente para que ele não deixasse chegar a um nível de falar assim, olha, tá aqui, é isso, esse é um tratamento mesmo, vamos usar, porque para depois voltar atrás, para mostrar esses estudos, ficaria muito difícil, né? Sobre tanto a ivermectina como a cloroquina, eu falei aqui, a gente leu o primeiríssimo estudo de cada um, e no primeiro você já conseguia perceber o que era um resultado falho, um resultado provavelmente fraudado, tá? Agora está se comprovando que era mesmo fraudado, mas naquela época já parecia provavelmente fraudado. Por quê? Vou citar um, que é esse estudo do DJ Raoult, que foi o cara da hidroxicloroquina, né? O primeiro estudo que ele propunha ali que a hidroxicloroquina funcionava. Ele tinha 36 pacientes nesse estudo, né? Já é um N baixo, diante de tudo que você falou, já temos aqui um problema. Segundo problema, ele não fez estudo de desfechos clínicos, Átila. Em medicina, a gente sempre busca tentar melhorar a qualidade e a quantidade de dias vividos pelo paciente. É para isso que a gente trabalha. Eu não trabalho para melhorar o resultado do RT-PCR. Desculpa, não é assim que se faz. Eu não trabalho para melhorar um exame. Eu trabalho para melhorar o paciente. Só para traduzir perdão se você ia explicar, mas o desfecho a pessoa melhorou ou não, ela saiu antes do hospital ou não, ela sobreviveu mais, ela teve menos sequelas ou não, e não ela deixou de dar positivo no teste para o vírus no sangue, que é o RT-PCR, 2 dias ou 3 dias antes, né? Quer dizer, eu posso não testar positivo mais, mas continuar lascado na UTI do mesmo jeito, né? E o que ele mediu foi isso, né? Era se o vírus era detectável ou não. Quer dizer, parece que se descartou as outras coisas e o que sobrou mas a gente não viu o vírus no sangue. Isso, exato. E, além disso, esse é um estudo que não tem acurácia de 100%, né? Existem falsos positivos e falsos negativos, né? E o falso negativo é até muito mais frequente do que o falso positivo. Então, e se os negativos do braço da hidroxicloroquina foram falsos negativos? Só isso, pronto. Basta você argumentar isso, o estudo dele já cai por terra, ali. Ele poderia ter sido, se tivesse bem feito, não fraudado e bem avaliado naquela época, ele poderia ter sido um pontapé inicial para outros estudos maiores, estudos sérios.
Mas não, né? Parece que ele escreveu de uma maneira que já tentava trazer aquilo ali como um milagre, como um possível tratamento, né? Como, olha, vamos prescrever já. No próprio estudo dele, daqueles 36 pacientes, você começa lendo o artigo, falando que tem 36. Lá no fim, ele só conclui sobre 30 pacientes. O que aconteceu com os outros 6? Aí você vai ler, esses 6 que ele excluiu evoluíram mal. Tinham usado a hidroxicloroquina, evoluíram mal. Aí ele falou, evoluíram mal, eu não vou avaliar não, deixa eles aí, eu vou tirar eles aqui da conclusão do estudo. A Olha gente já isso. está vendo, Então, número selecionando os pequeno, pacientes. o que está sendo acompanhado não é um bom objetivo, o mecanismo já não é plausível, somem pacientes no meio, né? Bom, eu li recentemente sobre até a diferença, o que o próprio grupo dele entregou, que tinha de metodologia errada para, inclusive, forçar o resultado, né? É isso, a flexibilização da metodologia. A gente consegue perceber isso muito bem, né? Quando a gente vê que seis pacientes que sumiram do nada do estudo, ou quando um grupo faz um trabalho científico e publica em duas revistas diferentes, citando dois resultados diferentes da mesma pesquisa, com a mesma população, como assim? Que flexibilização é essa? A própria flexibilização da metodologia é citada nos corolários da fake science como uma razão para você já ficar alerta, né? Tem alguma coisa errada aí. E foi o que nós vimos desde o começo, né? Então, a ivermectina, ela também foi baseada em um estudo que foi retratado depois. Foi despublicado por indício de fraude. O primeiro estudo. Então, a bola de neve que nasceu depois, ela não é uma bola de neve, ela é uma bola de sujeira. Né? Foi só acrescentando mais e mais sujeira. Bem generoso com sujeira. Exato. E assim, o da cloroquina, para dar um exemplo, agora está saindo na imprensa francesa, começaram a investigar o que aconteceu, ir atrás do grupo. Tem membros do grupo do Didier Raoult, do centro médico que ele trabalha, ou que ele coordena, falando que estão sendo coagidos, ameaçados, estão sofrendo assédio. E começaram a contar o que aconteceu por trás. E aí a gente vê o problema, por exemplo, a importância de ter um estudo que é o duplo cego, que é, né, ninguém sabe, nem o paciente, nem quem acompanha, quem está sendo tratado ou não. No caso do Didier, segundo o grupo, ele afastou os técnicos e mudou o critério do teste positivo para o vírus em um dos centros de estudo. Então, quem estava fazendo o controle negativo, quer dizer, não estava tratando os pacientes com cloroquina, seguia fazendo o teste para o vírus que tem toda a sensibilidade que outros lugares usam. O grupo que estava tratando os pacientes, que estava dando a cloroquina, teve um outro protocolo de teste de vírus que era, pelo menos, 30 vezes menos sensível. Quer dizer, tinha muito mais dificuldade de detectar o vírus. Ele não explicou por que ele mudou esse corte, mas ele fez essa mudança e o resultado foi: mais gente que não estava sendo tratada testou positivo para o vírus, mais gente que não estava sendo tratada testou negativo para o vírus. Mas você explica isso pela mudança de método. Não dá para falar, vou tratar essa galera e eu continuo vendo se eles estão bem, mas qualquer coisa para eles está bom. E esse pessoal que eu não vou tratar tem que ser bem minucioso aqui, tem que ver se eles estão bem mesmo, né? E isso gera esse tipo de resultado falso positivo para o tratamento. Quer dizer, não foi o seu tratamento que curou as pessoas, foi o teste que você está usando que está fazendo parecer que elas estão sendo tratadas. Por isso que o ideal é que quem faz o teste não saiba quem está sendo tratado, para não dar nem margem para esse tipo de viés acontecer, mesmo que inconscientemente, né? Exato. E só acrescentando, foi perfeito o que você falou, mas só acrescentando também, se tem um artigo que está escrito que ele foi duplo cego, a gente sempre tem que lembrar que papel aceita qualquer coisa. Então nós temos que ler o estudo completo para tentar detectar ali alguma falha, algum possível viés, algum conflito de interesse que pode estar presente ali naquele estudo, porque a pessoa pode muito bem, perfeitamente, ter escrito que ele é duplo cego e não ter feito o cegamento dos pacientes, ou ter fraudado de alguma razão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é possível, tá? Uma pessoa pode dizer, escrever no estudo e mandar para o comitê de ética que está entregando o protocolo do paciente em envelopes fechados, tá? E, na verdade, esse envelope não é totalmente fechado, ele é um pouco transparente, né? E esse um pouco de transparência, se o médico colocar assim na luz, aí ele vai conseguir ver do que se trata. Então, por mais que esteja escrito, por mais que alguém possa ter fotografado o envelope, daqui é um envelope escuro, mas o ser humano é capaz de tudo, né? Então, a gente sempre tem que estar de olho nessas coisas. E aí o background, raciocínio probabilístico, conhecer a plausibilidade do que está sendo estudado, tudo isso ajuda muito
a você não ser pego por essas coisas, né, por essas fraudes. Eu tenho falado desde o começo da pandemia, esse estudo é ruim, esse estudo ele não confirma nada, é possivelmente fraudado. Como é que eu falei que era possivelmente fraudado se lá no estudo não dava indícios assim, de fraude, como essa que você acabou de contar aqui para a gente? Basicamente pela flexibilização da metodologia e outros indícios que ele foi dando na pesquisa, né? Então, isso daí a gente já fica alerta, ligado e não aceita uma coisa dessa, né? Vamos esperar por testes melhores, são nossos pacientes que vão usar. Vamos ter respeito pelas pessoas, né?